Bom, vamos continuar com o estudo da lei. A gente ainda está no título 5. É um título enorme. Nós já discutimos várias coisas, né? E agora, então, a gente tem a continuação dessa parte onde a gente fala das etapas da educação básica, né? E agora a gente vai, então, para a seção 4 do ensino médio. Nós vamos discutir as questões do ensino médio. Com certeza, aqui estão as principais mudanças na lei. Vocês vão ver mudanças extremamente recentes. Não se espante se isso mudar em breve, né? Vocês sabem que a lei é um reflexo dessas questões políticas que estão às nossas voltas, né? Que estão das discussões, dos debates do cenário político. Então, se tiver mudança, você não se preocupa, porque sabe o que vai acontecer se mudar? Eu vou gravar novamente e você vai ficar sempre com a legislação atualizada. Mas eu gosto de dizer isso para quem está estudando legislação, porque às vezes você pega uma lei e a lei ela não está atualizada e aí você estuda errado, não adianta nada. Então, sempre os melhores lugares para você baixar a lei na íntegra, ou você vai no site do Planalto, planalto.gov.br, ou você vai no site do MEC, mec.gov.br, porque ali a versão que está lá é sempre a última versão, a versão atualizada, e é a partir dela que você pode realmente estudar, discutir. Lembra que toda hora está tendo mudança. Então, se você está com material, está estudando legislação com material de 2 anos atrás, pode esquecer, porque está datado. O que está atual é ou este que o LAC sempre apresenta para você, e por isso, fique sempre conosco, pegando aqui a legislação conosco, você vai ter sempre uma legislação atualizada, ou, se você quiser somente a letra da lei fria, tu vai lá e baixa nesses 2 sites que eu falei para você, porque aí você vai conseguir encontrar. Ok? Então, aqui a gente começa a discutir o ensino médio com todas as mudanças, então vamos tentar ir com calma para entender de fato o que ele diz. Então, o artigo 35 diz assim: o ensino médio, etapa final da educação básica, então a gente já sabe, né? Etapa inicial, educação infantil, depois vem o ensino fundamental e a etapa final da educação básica, então o ensino médio, terá uma duração mínima de 3 anos. Então, não é uma duração de 3 anos, é uma duração mínima de 3 anos. Está querendo dizer, então, que ela pode ser maior, que ela pode ser uma duração mais ampla do que os 3 anos que estão colocados. E olha as finalidades do ensino médio. Primeira finalidade, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, tudo aquilo que a gente viu no ensino fundamental, aqueles conhecimentos, né, aquela ideia da cidadania, então, o que vai acontecer é que aqui vai acontecer uma consolidação e um aprofundamento desses saberes, tá? Possibilitando, então, prosseguimento de estudos. É uma ideia de ampliar aquilo que o aluno já traz como uma bagagem de aprendizagens do ensino fundamental. Segunda finalidade, preparação básica para o trabalho. Preste atenção, é preparação básica para o trabalho. É básica. A gente está falando do ensino médio de uma forma geral. Então, uma preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, preste atenção, preparação básica para o trabalho e, ao mesmo tempo, cidadania. Vocês lembram o que significa cidadania, né? Lembra de cidadania? A gente falou lá no ensino fundamental, quando a gente falou daquela questão de você conhecer leitura, escrita, cálculos, histórias, aquelas questões bem amplas, né? De você entender o sistema político, de você conhecer as questões tecnológicas, isso tudo, dos valores, né? Da solidariedade, da tolerância, isso era o que dava conta da cidadania. Então, aqui a gente está dizendo essa preparação básica para o trabalho. E a cidadania do educando são fundamentais e são finalidades para quê? Para que ele possa continuar aprendendo e, dessa forma, ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Por quê? A gente sabe que o nosso mundo é um mundo em constante transformação. Então, não adianta a gente pensar numa rigidez de formação de um aluno
para um mundo que está em transformação. Então, como a gente faz isso? Pensando em dar a ele essa condição de continuar aprendendo, porque se ele não tem essa possibilidade de continuar aprendendo, o processo de adaptação a novas formas de ocupação, ou a novos postos de trabalho, ou as mudanças sociais que a gente venha passando, vão comprometer profundamente o resultado ou as possibilidades desse aluno. Até aqui, ok? Então, deixa eu apagar, para a gente poder continuar aqui a discutir as questões do ensino médio. Terceiro, finalidade, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Olha só, então a gente já estava falando disso um pouquinho no ensino fundamental, né? Então, educando como pessoa humana, incluindo ética, se é a pessoa humana, ele vai ter que aprender a se relacionar com ética e também, autonomia intelectual. A gente já não falou dele continuar aprendendo? Então, ter autonomia intelectual significa pensar por si mesmo. Não sair por aí repetindo o jargão do que o outro falou. Pensar, conseguir ouvir alguma coisa, refletir e se posicionar. Ler alguma coisa, refletir e se posicionar. É o que a gente está falando, chamando de autonomia intelectual. E também, pensamento crítico. Olha as coisas e não aceita como verdades absolutas. Olha as coisas, olha os fatos, olha a situação, lê e critica, concorda, discorda, sugere, pensa alternativas. Isso é o pensamento crítico. Gente, isso aqui é uma baita de uma finalidade, né? Isso não é simples. Para a gente alcançar essa finalidade, fora as outras, tá? Mas em especial essa aqui, o ensino médio, todos os profissionais que lidam com o ensino médio precisam se envolver muito nesse trabalho, elaborar muito bem, pensar, planejar muito bem, para que essas finalidades sejam alcançadas. E não acabou por aí, tem mais finalidade. A compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, olha só, não é só teoria, é teoria e prática, tá? No ensino de cada disciplina. A gente vai ver que disciplinas são essas, né? Então, a gente quer essa relação dessa compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos. Então, o processo produtivo se estabeleceu assim como? Como é que ele funciona? Então, você tem uma teoria e você tem uma prática. E essa é a ideia do ensino médio, ok? Nessa nova organização. Você pode ver, olha aqui, incluído pela lei de 2017. Vou apagar, porque eu esqueci de apagar, e ficou confuso aqui para a gente ler isso aqui. Então, olha só. 2017, artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas de conhecimento. A gente já vai ver que áreas são essas, tá? Mas preste atenção. A Base Nacional Comum Curricular é conhecida pela sua sigla, né? Base Nacional Comum Curricular. É um documento que tem sido muito discutido, bem polêmico, mas que está previsto na legislação. E a não ser que a legislação mude, a base é uma realidade, porque a lei define que essa base precisa acontecer. As discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular são muitas. Uma delas é a discussão de que a base em si não é currículo. Isso diz quem defende a base. Aqueles que são contrários dizem que a base é currículo. E aí fica nessa indefinição, e se você entende a base como currículo, você fecha bastante essa ideia das disciplinas, que a gente vai ver que essas alterações do ensino médio foram muito profundas, especialmente no que diz às disciplinas que fazem parte do currículo, ou que farão parte do currículo para as crianças agora, já nesses próximos anos. Então, vamos lá. Como a gente disse, então, a Base Nacional Comum Curricular, a do ensino médio está em discussão, ainda não foi aprovada, mas a gente já tem aprovada a base da educação infantil, a base do ensino fundamental, a do ensino médio
Pode ser que seja aprovada, pode ser que não seja, mas lembra, aprovada ou não aprovada, ainda em discussão, a nossa ideia aqui é pensar sobre a legislação. E a base vai ser sempre uma necessidade enquanto este artigo aqui for mantido na legislação, sem alterações do jeito que ele está. Então, vamos lá. Olha quais são as áreas do conhecimento. Então, aqui as áreas do conhecimento. Então, são linguagens e suas tecnologias. Preste atenção que todas as áreas do conhecimento vão vir com essa ideia de tecnologias. Depois, matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. E a última, e a única que não fala de tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, você está vendo quais são as 4 áreas? Essas 4 áreas são importantes, porque depois elas vão estar relacionadas aos itinerantes formativos, que a gente já vai ver o que são. Mas elas são muito importantes. Então, pensa, linguagens e suas tecnologias. A gente está falando da matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, essas são as áreas. Vamos continuar na legislação. Já era uma tradição do ensino médio trabalhar nessa perspectiva de áreas do conhecimento, tá? E essas áreas aqui, então, se subdividirem em disciplinas. Isso já era presente, mas com essa nova roupagem do ensino médio, elas mudam e começam a trazer a seguinte situação. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definido em cada sistema de ensino, lembra quando a gente falou lá do currículo, base nacional comum, parte diversificada, lembra disso? Então, essa parte diversificada, definida em cada sistema de ensino, então, cada sistema de ensino, no caso do ensino médio, né? Cada estado, porque os estados é que são responsáveis pelo ensino médio, então, cada sistema estadual vai ter que estar harmonizado à base nacional comum curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural, então, incluído pela lei de 2017. Olha qual é a crítica que é feita especialmente aqui. Se é parte diversificada, ou seja, se é aquela parte envolvida com a cultura, né, com as questões locais, que está fora daquela ideia da base nacional comum, por que ela tem que estar obrigatoriamente harmonizada à base nacional comum? Essa é uma crítica. Para você tem que saber que o que a lei diz. Então, você tem que pensar que a parte diversificada vai ter que, de alguma forma, encontrar harmonia com a base nacional comum curricular e articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, e ambiental e cultural. Continuando, ainda a base. A base nacional comum curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente, se é obrigatoriamente, tiramos o caráter de autonomia dos sistemas. Aqui, definido em cada sistema de ensino. Aqui, o caráter é mandatório mesmo, tá? Então, assim, faça, cumpra-se. Obrigatoriamente, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Aí você fala assim, então não caíram as disciplinas? Presta atenção. Estudos e práticas. Ninguém disse a disciplina. Está se falando que, obrigatoriamente, a base nacional curricular deverá incluir estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. O que significa dizer que, enquanto disciplinas, elas estão profundamente ameaçadas e, possivelmente, não vão realmente mais existir. É um grande risco e uma grande discussão. Parágrafo 3º diz o seguinte: o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Aí vem outro problema. O que é obrigatório nos 3 anos? Língua portuguesa e matemática. Aí a gente começa. Mas cadê a história?
Mas cadê geografia? Mas cadê as outras disciplinas? Não estão, tá? A gente vai ver que elas entram como estudos, elas entram como áreas, em alguns itinerários formativos. Mas o que a gente tem de obrigatório nos 3 anos do ensino fundamental, a partir destas alterações na LDB que aconteceram em 2017, são as questões da língua portuguesa e da matemática. Continuando. Deixa eu apagar aqui. Porque senão confunde aqui. Às vezes até eu me confundo se eu esquecer de apagar. Então vamos lá. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa, obrigatório, e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta de locais e de horários definidos pelos sistemas de ensino. Então, vamos entender como é que a lei diz, ó. Os currículos de ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão. Então, quando a gente diz poderão, voltamos à autonomia. Ó, pode ter, mas se pode ter, pode também não ter. Pode, né? Não é obrigatório ter. Obrigatório ter língua inglesa. De novo, nos 3 anos, não. Os currículos incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa, mas não diz se são os 3 anos. E a ideia da segunda língua estrangeira, de preferência o espanhol, olha quantas questões, né? Olha quantas se, de acordo com disponibilidade, de acordo com o local, de acordo com a oferta, de acordo com um monte de coisa, tá? Continuando, parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, vamos lá fazer umas continhas aqui. A gente sabe que, pela lei, o básico são 800 horas, 200 dias, para a gente formar um ano. A gente sabe que o ensino médio tem um mínimo de 3 anos. Então, vamos lá. Se a gente faz a conta com 800 horas, vezes 3 dos 3 anos, né? 800 horas por ano, 3 anos, a gente vai encontrar 2.400 horas de carga horária no ensino médio, no mínimo. Toda essa discussão da base, né? Então, português e matemática, o inglês, né? Estudos de não sei o quê, tudo isso, olha, a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Então, vou pegar aqui, ó, o ensino médio com a menor carga horária, e eu estou dizendo que não pode ser menor do que 1.800. Vamos diminuir aqui, ó, 1.800. O que significa dizer que sobram aqui 600 horas, ok? Porque tudo aquilo que a gente discutiu da Base Nacional Comum tem que acontecer nessas 1.800 horas, ok? Vamos continuar para vocês entenderem. Eu vou bem devagar, que é para vocês poderem entender que mudanças são essas que estão sendo propostas e que a gente precisa estar atento para entender de fato como é que isso está acontecendo, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente continuar avançando aqui no slide. Continuando. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, ela está dizendo o seguinte, ó, a partir da Base Nacional Comum Curricular, a União vai estabelecer esses padrões. Significa que o Enem, que é a prova tradicional feita pelos estudantes do ensino médio, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai sofrer alterações a partir dessas alterações. Continuando, os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Vou repetir.
para ficar bem claro. Então, os currículos vão ter que pensar nessa ideia de formação integral do aluno. E isso quer dizer que tem que pensar num trabalho voltado para a construção de projeto de vida e formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Projeto de vida. Vamos lá. Qual é a idade, mais ou menos, que os alunos chegam hoje ao ensino médio? Mais ou menos 15 anos, né? 15, é lógico que a gente tem diferenças, tá? 15, 16 e 17 anos. Projeto de vida. Não esquece disso, tá? Eu estou dando para vocês a lei, ao mesmo tempo eu já estou dando o tom da crítica que tem sido feita à lei, para vocês ficarem com as duas visões. Não sei o que o concurso vai perguntar. Se for a letra da lei, você já sabe, ó, currículo tem que fazer da formação integral, tem que trabalhar com o aluno essa questão do projeto de vida e também a formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. O que muita gente discute é projeto de vida para o garoto de 15, 16, 17 anos, que tem muito menos coisa no currículo e, portanto, muito menos opção de escolher, ou de gostar, ou de conhecer outras áreas do conhecimento. Essas são dúvidas que são colocadas para essa discussão do ensino médio, que é uma discussão muito atual. Continuando. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas. A gente já viu essa discussão teoria e prática antes, né? Provas orais e escritas, sim, você está lendo isso. Seminários, projetos, atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstra. Então, a gente já vai falar disso aqui, tá? Vamos voltar para discutir. Então, conteúdo, metodologia e formas de avaliação. A avaliação, a lei está dizendo que ela tem que ser processual e formativa. Nós já estudamos alguma coisa sobre avaliação e a lei fala da avaliação como um processo mesmo, né? Ela é processual, ela é contínua e ela é formativa. Então, nesse processo, a ideia de uma avaliação formativa é a ideia de uma avaliação que acompanha o processo de aprendizagem, interferindo no processo de aprendizagem, para que o aluno tenha sucesso. Mas o que é novo aqui é que eles vão trazendo como ideia de metodologia, conteúdo e avaliação, atividades que são teóricas e práticas, ou seja, uma questão de avaliar não só a teoria, mas a prática. Prova oral, que está na lei, a lei jamais falou dessa questão do instrumento que ia ser utilizado, mas ela fala agora na ideia do ensino médio, prova oral escrita, seminários, projetos, atividades online, para que, ao final do ensino médio, o educando demonstre. Primeira coisa, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Então, ele vai ter que entender que princípios são esses que presidem, que estão lá, olha, na produção moderna, mesmo com a redução do escopo da ideia do currículo, inclusive com a ideia das horas, ele vai ter que ter essa questão. Segundo, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. E leia-se por essas formas contemporâneas cada vez mais a ideia da linguagem digital, da tecnologia, né, que são muito uma marca dessas questões, desses processos do ensino médio. Vamos continuar mais um pouco. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e e aí grava esse nome, hein? Itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Já veremos quais são essas possibilidades, mas olha o que ele está dizendo. Currículo do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular e itinerários formativos.
esses itinerários formativos estão associados àquelas áreas de conhecimento que eu tinha falado para vocês inicialmente. Então, vamos ver que itinerários formativos são esses? Olha só o primeiro itinerário formativo, linguagens e suas tecnologias. Segundo itinerário formativo, matemática. Terceiro, ciências da natureza e suas tecnologias. Quarto, ciências humanas e sociais aplicadas. E quinto, formação técnica e profissional. Então, a gente teve um acréscimo. Olha o que são os itinerários. Então, os itinerários dão essa ideia daquele aluno que quer se ampliar os seus conhecimentos em algum desses itinerários. Tá? Então, pode ser nas linguagens, na matemática, nas ciências da natureza, nas ciências humanas e sociais, ou na formação técnica e profissional. Vou voltar ao slide anterior, só para a gente checar de novo a leitura, tá? Para fazer um link. Ó, o currículo será composto pela Base Nacional Comum e por aqueles itinerários formativos que nós acabamos de ver, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o aluno, para o contexto local e também conforme a possibilidade do sistema de ensino. Então, são 5 itinerários. Será que as escolas vão conseguir oferecer os 5 itinerários para as crianças escolherem os alunos? Será que os 5 itinerários vão dar conta disso que é interessante para o contexto? Será que os 5 itinerários vão estar lá à disposição? Essas são algumas questões para a gente pensar, né? Vamos continuar. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, ó, a organização daquelas áreas, dos itinerários e das áreas que como a gente viu. Quem vai fazer isso? O pobre do sistema de ensino, que vai ter que se virar lá, porque a lei não dá muitas pistas. O parágrafo 2º foi revogado, ele não consta lá na lei, eu coloquei aqui revogado só para você saber que ele não existe mais. O 3º, a critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto o itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos de 1 a 5 do caput. De 1 a 5 do caput, vamos lá voltar para o caput, aqui, ó, 1 a 5 do caput. Então, quando ele está falando dessa ideia de itinerário formativo integrado, está falando de juntar os 5. Não esquece que a gente não está mais falando de áreas de conhecimento, porque se a gente vai encaixar o quinto, deixa eu voltar aqui, se a gente vai encaixar o quinto, a gente vai entrar em formação técnica e formação profissional. Então, a gente não está falando do ensino médio só de conhecimentos, mas a gente vai estar falando nessa perspectiva do itinerário formativo integrado, as 5, está lá, de 1 a 5 do caput. Essa é uma redação também de 2017. Olha como é que vem complicando um pouquinho essa ideia do ensino médio. Eu vou dizer para você, ouve essa aula várias vezes, vai fazendo aí uns esquemas para você não esquecer dessas questões, porque eu sei que são muitos detalhes. Vamos continuar. Parágrafo 4º foi revogado. Olha o 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais o itinerário formativo de que trata o caput. Então, digamos que o menino fez lá o itinerário formativo, digamos, né, de linguagem, e ele acabou, e se ele quiser, ele pode voltar e fazer mais um itinerário formativo que ele escolha. Mas, olha, mediante disponibilidade de vagas na rede. Então, garantia? Não tem, não. Tem uma possibilidade, né? Se tiver vaga, aí você pode, ok? Continuando, porque as mudanças não param. Olha o 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional, que é o 5º, né?
considerará, a critério do sistema de ensino, mas ele está dizendo, ó, considere isso aqui, mas você tem um papel de escolha, uma possibilidade. Primeiro, a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional. Aprendizagem profissional tem lá alguns manuais que vão determinando que profissões que são consideradas essas aprendizagens e tudo mais. E o que ele está dizendo é isso aqui, ó, inclusão dessas vivências práticas de trabalho nesse setor produtivo, ou então no ambiente de simulação, caso você esteja falando dessa ênfase técnica e profissional. Olha o segundo inciso. A possibilidade de concessão de certificados intermediários, vou até marcar aqui, ó, intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Então, imagina, formação técnica. Você sabe que para ter o título de técnico, você tem que terminar. Porque o título de técnico está associado à ideia do ensino médio. Então, para você ser técnico em qualquer coisa, você tem que ter o ensino médio. Então, você faz o médio em técnico em informática. Então, você faz o ensino médio junto à ideia dos estudos lá da informática. Quando você termina, você sai técnico. Mas o que ele está dizendo é a possibilidade de conceder certificado para aquele que não terminou. E esse certificado seria, então, um certificado intermediário de qualificação. Ele não é um técnico, mas ele estaria qualificado para o trabalho. Vocês podem ver que a ideia é transformar o ensino médio numa instância produtora de mão de obra, produtora de trabalho. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionados ao inciso 5º do caput, ainda nessa questão técnica, tá? Em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, existe um catálogo, que eu estava até falando para vocês, né? Quais são as profissões, o que precisa estudar, é o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Então, essas formações experimentais dependerá, para a sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial de formação. Como é que é isso? Deixa eu beber um golinho d'água. Você quer oferecer uma formação experimental. É algo que não consta nesse catálogo de cursos técnicos. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai precisar do reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação. Então, ele começa o curso, em 3 anos, o Conselho Estadual, porque é ensino médio, o Conselho Estadual. O Conselho Estadual de Educação vai ter que dizer ok, e em 5 anos, esta formação vai ter que estar inserida no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. De novo, porque está sendo feito, pensando que novas formações, novas funções, novos cargos ou novas habilidades serão necessárias, e esse catálogo, então, vai ter que dar conta dessas questões, mas tem que passar pelo Conselho Estadual de Educação para ser aprovado. Parágrafo 8º. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5º do caput, tudo é questão técnica e profissional, tá? Realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Então, tem que passar por esse procedimento todo, tá? Então, Conselho Nacional de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelas escolas que fazem parte do sistema de ensino. 9º, as instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional. Então, fez o curso aqui, mas o diploma tem validade nacional,
que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para as quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, não é porque fez o técnico que não vai ter o certificado de conclusão do ensino médio. Ele terá, e isso dá direito a ele a tentar ampliar, seguir os seus estudos, fazer uma prova para a universidade, sem problema. Parágrafo 10º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Lembra? E aí, com essa terminalidade específica, a gente faz créditos e você pode estar qualificado para o trabalho, quando a gente estiver falando da questão técnica, né? Então, olha, são muitas novidades. Módulos. Na realidade, algumas escolas de ensino médio privadas que fazem, inclusive essas que estão mais voltadas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, muitas vezes utilizam módulos, né? Os módulos já estão sendo previstos como uma possibilidade para o ensino médio regular e não para a EJA, assim como também o sistema de créditos, como a universidade trabalha, né? Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Então, vamos lá. A gente pode pensar em criar esses convênios com instituições de educação à distância. Então, a gente já está vendo uma outra possibilidade, de trabalhar à distância. E aí, quais são as formas de comprovação que a gente vai exigir desse aluno que faz esse tipo de curso? Demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado, outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Então, olha, tudo isso aqui, essa demonstração prática, essa experiência de trabalho supervisionado e também essa atividade de educação técnica são pré-requisitos para que essas instituições possam ser credenciadas. Além disso, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial, mediada por tecnologias. Então, são várias as possibilidades, um leque enorme de possibilidades. No parágrafo 12, as escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. Então, as escolas... Lembra que a gente falou de projeto de vida? Então, as escolas têm que orientar os alunos para que eles possam fazer essas suas escolhas dessas áreas de conhecimento, ou se ele quer o itinerário formativo da formação técnica profissional, quais seriam essas áreas de atuação profissional para que ele pudesse ter interesse e trabalhar, então, dentro desta perspectiva. E é assim que hoje o ensino médio encontra-se na legislação. Quando a gente for avançar um pouquinho mais e for estudar a questão do médio técnico, do ensino profissionalizante do EJA, a gente vai complementar algumas visões. Mas agora é importante que você reveja essa aula, leia novamente a legislação. Se você for pegar a lei lá no original, como eu falei lá no MEC, você vai ver que ela tem um monte de coisa riscada, especialmente no ensino médio. Isso que está riscado é tudo que foi alterado. Então, você tem que prestar atenção naquilo que não está riscado para você poder estudar, que é exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? E aí, gente, é a ideia, né? Estuda e entende. Isso é bem sedutor para os concursos, porque é novo, são mudanças, alterações feitas muito recentemente na lei e, portanto, é sempre bom quando o concurso traz alguma coisa nova, inovadora para poder colocar na sua prova, né? Então, preste atenção, estude e é isso aí. A gente para neste momento, né, onde a gente discutiu todas essas etapas da educação básica, né? A gente já discutiu educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a gente ainda está no título 5º, ele não acabou, e a gente vai começar
na outra aula, discutindo um pouquinho das modalidades. Vamos falar um pouquinho de EJA e de todas as outras, porque a gente está seguindo a lei. Lembra que aqui, esse curso é especial porque ele traz a lei na sua íntegra, total, e, portanto, você não pode perder essa oportunidade, não é verdade? Então, aqui os nossos canais de comunicação. Diz para você o que você está achando de estudar a lei assim, por pedacinhos, né? E profundamente, se é isso que é a sua expectativa, se era assim que você queria, porque, afinal de contas, a gente pode fazer uma visão muito mais rápida da lei, né? Mas eu acho que essa visão completa e complexa faz com que a gente entenda melhor essa realidade, ok? A gente se vê no outro encontro, estuda, namastê e tchau, tchau. Clique lá